a religiosidade impede as pessoas de conhecerem Jesus verdadeiramente. A religiosidade atrapalha as pessoas andarem com Deus. A religiosidade acaba matando a fé das pessoas. E Jesus, por sua vez, eu acredito que sempre Deus trabalha de uma maneira que vai fazer nossos corações se abrirem. E às vezes há algumas dificuldades para Deus operar, não que Deus não possa fazê-lo, porque às vezes as pessoas são ásperas. Elas não aceitam, elas são como um porco espinho. Às vezes chega alguém perto e já se ouriça todo e não quer dar o braço a torcer, não, ainda que seja necessário ajuda, há aqueles que dizem, eu prefiro me virar sozinho, não preciso de ajuda. Jesus está passando aqui, como sempre, pregando, levando a boa palavra de Deus. E Jesus, ele precisa passar por Samaria. Vou fazer uma pequena leitura e nós vamos comentando aos poucos aqui. O versículo 1 em diante, referência a João 4, do versículo 1 em diante, vamos até onde Deus permitir que a gente chegue hoje. Diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade, Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, quase meio-dia, a hora que o sol está mais alto no céu. Veio uma mulher de Samaria para tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. A partir desse ponto em diante, você vai perceber notoriamente que as pessoas religiosas que estão mais apegadas aos seus dogmas, mais apegados à sua doutrina, elas acabam impedindo de ter uma comunhão verdadeira com Jesus. Pense você chega, imagine essa situação e você no lugar desta mulher samaritana. Jesus para ali à beira do poço de Jacó, ele está cansado, ele está com um desejo de beber água, estava com sede, e ele para ali e se recosta sobre aquele poço. E nisso vem esta senhora e vem tirar água, e Jesus, vendo que ela tirar a água, disse, mulher, dá-me de beber, eu quero um pouco desta água, estou com sede, você pode me dar um pouco desta água? Eu acredito que qual ser humano no mundo teria a capacidade de responder isso aqui, ó. Versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vamos fazer assim, vamos conjecturar, vamos fazer uma analogia, vamos pensar naquilo que Deus está nos tentando ensinar. Pense, por exemplo, uma pessoa bate a porta da tua casa, bate palmas no seu portão e ela fala, olha, você pode me dar um copo com água? Estou cansado da caminhada, estou vindo de longe, tenho muito ainda a caminhar para chegar na Galiléia, mas eu quero saber se você pode me dar um copo com água. E a vista, olhando para aquele homem, a forma dele falar, ela reconheceu que Jesus era um judeu, que Jesus tinha, ele era nascido judeu e não era samaritano, não era nascido dos samaritanos. O samaritano era a mistura de nações de judeus, que eles se misturaram com as nações na época do segundo rei, quando Salomão reinou, aliás, Davi, Salomão, o terceiro rei, Roboão, ele desviou o caminho, ele desviou o projeto, ele saiu do caminho da verdade, ele saiu da sinceridade. E quando ele saiu do caminho da sinceridade, a Bíblia fala que ele se perdeu. E quando ele se perdeu, a Bíblia diz então que foi levantado um novo rei chamado Jeroboão.
Deus então partiu então ali Israel em 12 partes, deixando a menor parte com o filho de Salomão e deixando as outras 10 partes, que é a chamada a Israel do norte, que é chamado o povo que ficou então com a parte onde estava Jeroboão reinando. E este rei, por sua vez, ele criou deuses de imagem, de escultura. Ele fez imagens a ponto de que essas imagens ele colocasse para os que a ela se achegassem, dizendo: olha, vocês vão adorar esse bezerro de ouro, porque esse bezerro de ouro que livrou a gente da morte lá naquele período do Egito. Foi esse bezerro que fez isso. E todos vinham ali para adorar. E todos sabiam, antes dessa divisão das tribos de Israel, havia-se de buscar a Deus em Jerusalém. Todos iam até Jerusalém. Então veja que com o passar dos anos e anos e anos e anos, exílios, guerras, divisões, brigas, mortes, chega agora no período de Jesus, o período que Jesus vem trazer a graça, vem trazendo a misericórdia, o perdão, o amor. Chega então o momento que Jesus, cansado do caminho, fala: eu quero um copo com água, mulher. Você pode me dar um copo com água? Dizia minha mãe, quando eu era menino, ela falava assim: não adianta querer dar nó em pingo d'água. Tem pessoas que dão nó no pingo d'água, que é ligeiro. Jesus sabe muito bem onde chegar em você, para você abrir a tua boca, para você confessar o que tem que confessar, para você abrir e não deixar nada mais te impedir de ser feliz. Jesus sabe exatamente o que falar. Jesus para nesse poço e sabia ele que viria essa mulher. E quando chegou essa mulher, a primeira coisa que ele faz é ele dirigir a palavra. Veja que a religião dela, sendo samaritana, de origem samaritana, a maneira de cultuar a Deus, a forma que ela conduzia, não deixava ela conversar com Jesus. Não deixava que ela pegasse do balde de água dela e pegasse um punhado e desse para alguém, um ser humano com sede de beber água. Isso hoje acontece nos nossos dias. É notório, irmãos, que às vezes nós percebemos isso nas praças, nas ruas. Nós evangelizamos aqui na cidade. Em Pato Branco, diga-se de passagem, todos os meses nós pegamos membros da igreja, juntamos obreiros da igreja, o pastor, a minha família, e nós vamos para as ruas. Talvez você que me assiste agora aqui em Pato Branco, você já ganhou um presente na rua, uma revista, um convite, uma oração em praça pública. Nas ruas nós saímos levando a palavra de Deus, saímos evangelizar, falar do nome de Jesus sem levar placa de igreja. Convidamos aquele que quiser conhecer, mas ninguém é obrigado, ela deve buscar Jesus. Estamos trabalhando pelo reino, mas muitas pessoas fazem, como diz, né, irmão, pouco caso. Estou nem aí porque você está fazendo. Eu já tenho a minha religião. Eu sou isso, isso e aquilo. Vocês são todos, eu vou falar uma palavra pesada, chula, mas é o que escutamos muitas vezes de pessoas que dizem: vocês são os idiotas, vocês são os enganadores, vocês estão perdendo o tempo de vocês levando a palavra de Deus. Veja que a ignorância da religião impede a pessoa de pelo menos valorizar o trabalho que alguém está fazendo com amor. Não recebemos nada para isso, nós fazemos por puro amor ao Evangelho de Cristo, que diz em Marcos capítulo 16, 15, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos que conhecer Jesus de uma maneira que nós possamos ser semelhantes a Ele. Jesus sabia que os samaritanos tinham uma rixa com os judeus. Jesus sabia. Só que Jesus faz todas as máscaras caírem. Não há máscara, porque tem gente que se finge, né? Coloca uma máscarazinha assim e se finge de santo, né? Ah, porque eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Não, porque eu sou um colonizador, eu vim da Alemanha, eu vim da Polônia, eu vim da Itália, eu vim da Europa, eu vim não sei da onde, eu sou americano, eu sou... Amados, perante o Senhor não tem cor, não tem raça, não tem tamanho, não tem mais bonito ou mais feio.
não que exista algum, todos são perfeitos diante de Deus. Todos são iguaizinhos de carne e osso. E vou falar ainda mais duro um pouco, vou ser sincero com você. Quando você morrer, tua carne vai feder igual a minha. A tua carne vai feder igual a pessoa mais rica do mundo. Ela vai apodrecer dentro de um caixão. Assim como eu, você, não há um nesse mundo que não vá, a não ser que coloque a pessoa lá e como diz, né, no crematório, né? Aí consome ali a pessoa de uma vez, mas vai se destruir do mesmo jeito. Por isso nós temos que compreender que a religião impede a pessoa até de uma conversa, até de um contato. Não, pastor, é para não misturar. Entenda, a gente tem que reconhecer, tem coisas que são necessárias, cada um com a sua prática, cada um com a sua maneira de doutrinar as coisas dentro da sua igreja, mas a questão é, eu estou vendo uma mulher negar um copo com água para Jesus porque ela dizia, eu sou samaritana e não falo com judeu. Eu vou aqui usar, não me interprete mal, não tenho nenhuma intenção de falar de religião, no sentido de falar o evangélico é o certo e outros não são, mas há casos de pessoas do pai não falar mais com o filho porque deixou a religião que o pai ensinou que tinha que viver, mas Jesus ensinou outra coisa que você, paizinho, ensinou uma coisinha errada para o seu filho, e quando esse filho aceitou a palavra de Deus, aí então ele fugiu daquilo que você queria e agora você não fala com o seu filho por isso, não fala com a sua filha por causa disso. Veja que a religião, a tua religião fraca, vazia, quando eu falo religião, porque Jesus não ensinou religiosidade. Jesus não ensinou religiosidade, ele ensinou diferente. Por quê? Aí essa mulher, sem perceber, ela já deu trela para Jesus, porque Jesus faz o quê? A pergunta, eu quero água. E ela responde, você vem pedir água para mim? Você não sabe que judeu não fala com samaritano e samaritano não dá bola para judeu? Como que você pede água para mim? Aí versículo de número 10, agora Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. Essa mulher, quando escuta isso, eu fico pensando, ela já estava tão religiosa, que a hora que Jesus fala assim, olha, se você soubesse que quem está pedindo para você água é o Filho de Deus, você que pediria água para mim, você que viria até mim. Às vezes, há pessoas que ela quer fazer goela abaixo entrar a religiosidade dela na vida das pessoas, mas quando Jesus se apresenta com a sua santidade, com o seu amor, ela desmorona, ela se desarma totalmente, porque Jesus tem essa capacidade de encontrar o nosso ponto fraco, ou que para nós é o ponto forte, mas Jesus sabe que é o ponto fraco, é onde você vacila, onde você cai, onde você se desmorona. Aí Jesus fala, se você soubesse o dom, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria água. E essa mulher fazendo de conta que não entendia, porque eu creio que essa mulher sabia que Jesus falava. Só que tem gente que se faz de desentendido. Você sabe que precisa mudar, você sabe que precisa crer no que está escrito aqui, ó, Bíblia, palavra de Deus. O que passa disso é tudo balela. Palavra, Bíblia, palavra de Deus. Versículo 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Essa mulher interpreta como se a água que Jesus tem para dar fosse a água do poço que ela tirou. Para que eu vou querer te dar água do poço se você já tem? Tem gente que conhece a letra da Bíblia do começo ao fim, do fim ao começo. Sabe muito da palavra, mas ela não conhece o dom de Deus. Ela não conhece Jesus de verdade. Porque quando ela fala essas palavras, notoriamente ela entende só das coisas terrenas. Ela só entende das coisas visíveis, ela só entende das coisas físicas, ela não compreende as coisas que são espirituais. Elas não entendem. Há pessoas que não entendem as coisas do Espírito. Por isso, ela fala, não pegue água você mesmo. Você diz que tem água viva, mas eu não vejo você com um balde, não vejo você com uma corda para puxar água.
Eu acho que você está me enganando, não tem nada de água viva com você. E ela continua: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus responde: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Louvado seja Deus! Jesus, ele explica com clareza: olha, a água que eu vou dar para você vai fazer dentro de você uma fonte de vida. Vai nascer vida dentro de você o dia que você tomar da água que eu lhe der. Sabe aquela pessoa que diz assim, ó, eu nunca vou ser de Jesus. Eu nunca vou para a igreja dos evangelhos. Quando vier, vai ser uma fonte para ganhar alma para Jesus. Vai ser uma fonte para levar o evangelho. Vai ser uma fonte que vai junto comigo e os pato-branquenses da nossa igreja. Nós, quando saímos para evangelizar, você vai evangelizar junto. Você vai sair junto para evangelizar. Ei, pastor, comigo não adianta torcer o beiço, não adianta ficar bravo, porque Jesus fala isso para essa mulher e ela vai querer continuar na sua dureza. Versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Ela continuou ainda acreditando que a água que Jesus tinha para dar era uma água só que impedia ela de ter sede de beber água. Aí então Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Veja que Jesus precisou de poucas palavras para mostrar para ela que Jesus sabe todos os problemas que ela passa. Eu fico pensando, gente, sabe, como que uma mulher que já teve 6 maridos, né, e agora ela teve 5, agora mais esses 6, quer dizer, era uma mulher frustrada emocionalmente. Há jovens que às vezes por não estarem namorando a pessoa que queria, já querem, já ficam depressivos, angustiados. Imagine uma pessoa que durante a sua vida, não sei quantos anos ela tinha, mas sei lá, acredito que pelo período, talvez não fossem muito tempo, mas vemos que para ter 6 pessoas como marido, para deitar-se, para viver junto, foi um período grande da sua vida de frustrações. Juntou-se com um, não deu certo. Juntou com o outro, não deu certo. Ele juntou mais um, não deu. Mais um, não deu. Mais um, não deu. E agora o outro também não deu. Porque ele está dizendo, esse que você está hoje não é teu marido. Quer dizer, você é uma mulher de vida leviana. Poderia ser uma prostituta que se deitava com outros homens a troco de dinheiro. Veja que a religião dela não permitia ela abrir o coração de maneira que ela pudesse chegar a Jesus e Jesus a perdoar dos seus pecados. O que Jesus queria dar para ela era a salvação. Jesus queria entregar na mão dela a salvação do Senhor. Mas ela, na religiosidade, naquele karma do coração dela, Jesus agora desmorona, porque Jesus fala tudo. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E aí então Jesus revela a vida dela, e olha que agora que não há mais o que fazer, está tudo declarado, olha o que Jesus fala, versículo de número 19, o que ela fala para Jesus: disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Olha só, nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. É uma coisa que eu fico pensando, ela começa a desconversar. Porque Jesus fala, olha, você teve 5 maridos, o que tem agora não é teu. E ela fala, nossa, o Senhor é profeta, o Senhor é de Deus de verdade, né? E ela desconversa e fala, os nossos pais samaritanos disseram que nós não nos unimos e não falamos com os judeus. Por isso que eu não queria falar com o Senhor. Mas veja que ela desconversa. Ela não quer falar a verdade, ela não quer expor a dor dela.
porque ela, na sua dureza de coração, ela viveria o pecado, mas não se libertaria das coisas que fez. Aí eu termino aqui no versículo 21, porque preciso terminar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Não é o local, não é o ambiente, mas ele diz: vós, eu e você, adorais o que... Aliás, ela fala para a samaritana: vós adorais o que não sabeis. Nós que andamos com Cristo, pela liberdade em Cristo Jesus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês se desviaram no caminho. Nós sabemos que vem dos judeus, vem de Jesus, que também é judeu. Mas a hora vem, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esquece esse negócio de religião. Tem a sua congregação, tem a sua igreja. Vá à igreja, acerte-se com Jesus se você ainda não o faz. Pastor, eu preciso me redimir a minha vida, eu preciso mudar a minha maneira de viver, para que eu possa sim viver como um adorador verdadeiro. Enquanto você defende a placa da igreja, você não defende o evangelho de Cristo através da sua prática de vivência. Para a gente poder declarar, se você... Pastor, eu sou de uma igreja, eu brigo com as pessoas pela igreja que eu congrego. Eu vou dizer uma coisa para você: todos os locais existem pessoas que falham, mas você precisa se unir a pessoas que têm o mesmo projeto que você: adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém?